Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassone Arruda. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Pedro, nós vimos há pouco aqui uma matéria do seu jornal, né, com a narração da Ana Flávia Quitério, mostrando um pouquinho do que foi o depoimento de ontem, a primeira parte do depoimento, na verdade, porque continua hoje na CPI da Covid-19, do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Na fala dele, ele tentou a todo custo isolar o presidente Jair Bolsonaro de qualquer tipo de interferência na pasta, que seria comum, né, porque um presidente dá ordem para um ministro não é algo fora do cotidiano, mas ele evitou falar que isso tenha acontecido e também se contradisse depoimentos anteriores dados, por exemplo, pelo gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, e também de outros ministros, inclusive do próprio presidente da Anvisa. Como que você analisou essa primeira parte do depoimento de Eduardo Pazuello? Ele tentou, como você mesmo falou, blindar ao máximo o presidente da República. Foram, inclusive, muitas agências de checagem de fatos, de notícias, constataram a existência de uma grande quantidade de mentiras aí durante o seu depoimento, né? Inclusive, é facilmente constatável, né, a prática dessas mentiras, porque contraria até mesmo depoimentos do próprio presidente Bolsonaro e do Pazuello anteriormente, né, com relação à cloroquina, à compra de medicamentos, à crise em Manaus, enfim, contraria exatamente tudo que eles falaram anteriormente. Então, acho que a CPI está avançando bastante no sentido de responsabilizar as pessoas envolvidas nesse verdadeiro genocídio. A maior parte das mortes que aconteceram durante essa pandemia foram justamente durante a gestão do Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, né? E a incompetência aliada a uma ação deliberada acaba causando isso daí, né? Então, nessa CPI, tem uma minoria, são 11 integrantes nessa CPI, uma minoria governista e uma grande quantidade de senadores, inclusive do campo conservador, posicionados ao centro e à direita do espectro político, estão endurecendo aí contra o governo e seus ministros também, o que é muito bom também, porque mostra uma tendência de mudança na correlação de força dentro do Congresso Nacional. O governo federal vai ficando cada vez mais fragilizado, vão ficando evidenciados os erros, as omissões e as ações deliberadas aí que contribuíram para essa tragédia, né? Agora, Pedro, dentre as diversas mentiras, né, como você ressaltou, e também contradições no depoimento de Pazuello, uma chamou muita atenção porque ela, na verdade, vai de encontro àquilo que foi dito pelo gerente-geral da Pfizer, Carlos Murilo, e também do secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que diz respeito à questão da negociação para a aquisição das vacinas da Pfizer, né? A Pfizer mandou proposta, ficou ali 2 meses sem qualquer tipo de resposta do governo, segundo os depoimentos anteriores, e Pazuello ontem disse que não, que na verdade respondeu, o Ministério da Saúde foi pronto em relação a isso. Você acha que vai ser necessário uma acariação entre eles e o que pode surgir a partir desse tema especificamente, Pedro? Eu acho que uma cariação seria o mais adequado, né, para justamente colocar os pingos nos is, embora todo mundo já saiba o que efetivamente aconteceu. Então, até mesmo a partes do depoimento contradizem outras partes do depoimento do próprio Pazuello, né? Então, ele fala, por exemplo, que o TCU chegou a não recomendar a compra do medicamento pela Pfizer, né, o que foi desmentido pelo próprio Tribunal de Contas. Então, se o TCU já sabia, se foi comunicado ou consultado a respeito disso, então também o governo já sabia da oferta dessas vacinas, né? E, ao mesmo tempo que fala que não sabia, ou que demorou para responder, que a carta se perdeu no caminho, enfim. Então, essa cariação seria importante, né? Porque, enfim, a gente está um ano depois, quase um ano depois dessa primeira oferta da empresa, muitas mortes, inclusive, poderiam ter sido evitadas, né? Então, a gente sabe que o ritmo da vacinação no Brasil está muito lento, né? E isso não é apenas um erro, né? É uma ação deliberada do governo federal e do seu ministro, né? É pouco crível, né, essa hipótese de que ele não teria recebido ordens imediatas do presidente, porque o próprio Bolsonaro, inclusive, em diversas ocasiões, já disse que quem manda é ele.
né? Então, os antecessores do Pazuello no Ministério, inclusive, foram demitidos justamente porque não concordavam com as decisões tomadas pelo presidente, né? Porque reclamavam justamente dessa falta de autonomia, da interferência não apenas do Bolsonaro, mas também dos filhos do Bolsonaro, né? Então, é muito contraditório esse depoimento e está muito claro isso depois dessas horas aí de interrogatório. Agora, essa estratégia de tentar isolar, blindar Jair Bolsonaro também não pode resultar num efeito adverso, no caso, dar a impressão de que o presidente foi omisso durante a pandemia, porque se você é o comandante ali e não faz reuniões, né? O ministro Pazuello disse que se reuniu muito pouco com o presidente Jair Bolsonaro, não recebeu ordem direta dele. Isso também não pode dar uma impressão de que o Bolsonaro não se preocupava com a condição da pandemia? Sim, na verdade, eu estou insistindo nessa tese, né, de que não se trata de uma omissão do governo federal. É uma ação deliberada, né? Ele insistiu a todo momento no uso de medicamentos sem eficácia comprovada, em alguns medicamentos que não apenas não têm eficácia comprovada, mas que são prejudiciais até mesmo no tratamento dos pacientes, né? Então, são tantos erros, tantas distorções aí feitas pelo governo que é realmente difícil acreditar naquilo que o Pazuello falou, né? O ministro, na verdade, é o representante, né? Deveria, pelo menos em tese, ser uma pessoa, um técnico, um especialista que tem conhecimento mais detalhado sobre certos assuntos que o próprio presidente da República. Mas, né, com relação à vacina da Pfizer, que você acabou de citar, o próprio Bolsonaro já tinha anunciado no final do ano passado a compra dessa vacina, depois voltou atrás logo no dia seguinte, dizendo que não haveria mais compra. Ele anunciou por rede social o cancelamento daquela intenção de compra, né? Então, tanto a versão do Pazuello, né, quanto a tentativa de blindagem do Bolsonaro estão caindo por terra. Agora, ontem também foi lembrado, né? Você destacou essa questão do conhecimento técnico e ontem foi citado ali que já tivemos ministros na pasta da saúde que não eram exatamente médicos, né? Nem especialistas em Uhum. saúde pública, mas conheciam gestão de políticas públicas, né? Foi citado ali o nome, inclusive, do ex-ministro José Serra, que conseguiu avanços importantes, como a questão relativa à patente dos medicamentos de AIDS. E, na verdade, o que chama atenção, né, não é nem essa questão de ser técnico ou não também, mas quando o ministro da Saúde o ex-ministro da Saúde foi perguntado o que ele tinha aprendido no cargo, ele veio dizer que ficou maravilhado porque descobriu que o SUS era tripartite. Quer dizer, é o tipo de coisa que... Ele já era secretário executivo da pasta, né? Antes de ser ministro. Não chama atenção também esse total desconhecimento? Ele já havia falado antes que não sabia o que era o Sistema Único de Saúde. Não salta aos olhos esse desconhecimento de alguém que ocupa a pasta mais importante de um governo durante a pandemia, Pedro? A indicação do Pazuello para o Ministério da Saúde faz parte de uma tendência mais ampla, que é justamente de militarizar o governo, né? Então, até existe uma presença de militares no governo Bolsonaro muito maior do que na própria época da ditadura empresarial militar, que durou até 1985 no Brasil. Embora seja um governo civil, né, chefiado ali por um ex-militar, a presença de militares nos altos escalões do governo federal é impressionante, né? Mais do que em qualquer outro governo da história do Brasil, né? Não apenas do último ciclo militar, né? E com relação à ignorância completa do Pazuello, que ele próprio admite, isso só revela também, e isso inclusive contradiz tudo aquilo que o Bolsonaro falava durante a campanha eleitoral e nos primeiros meses do governo, que ele não faria, né, a questão ideológica seria deixada de lado por uma questão mais pragmática, né? Então, na verdade, o que predomina é a ideologia, é o negacionismo, é o fascismo, é o ultraconservadorismo, é a negação dos direitos humanos, é o não reconhecimento do direito à vida e tudo mais. É o que a gente está vendo na gestão do Bolsonaro, né? E a colocação e a indicação de uma pessoa sem qualquer tipo de conhecimento, né, inclusive, né, esperava-se que pelo menos o mínimo de conhecimento sobre logística o Pazuello deveria possuir, já que ele se apresentava como especialista
nessa área, né? E o que a gente viu lá na crise, principalmente na cidade de Manaus, foi realmente trágico, né? Milhares de mortes causadas por essa incompetência, pela demora em atendimento, né? Senadores, né, na CPI chegaram a mencionar até o fato de que pessoas, né, artistas, né, personalidades, né, como o Gustavo Lima, o Paulo Gustavo, que faleceu recentemente, fizeram, né, doações do próprio bolso para poder comprar equipamentos ali de respiradores ali para atender a população de Manaus, quando o próprio Ministério, com um orçamento muito maior, se recusava a fazer, né? Então, já se tinha conhecimento do agravamento da crise, né? Políticos, né? Muitas pessoas ali do Amazonas vinham alertando o Ministério da Saúde e não teve nenhuma resposta com relação a isso, né? Então, é realmente muito trágico, é muito sério o que a gente está falando, e eu espero, sinceramente, que o relatório final dessa CPI, ao ser encaminhado ao Ministério Público, possa responsabilizar as pessoas por essas mortes. E Pedro, no depoimento do general Eduardo Pazuello também chamou a atenção a citação de um nome do empresário Carlos Wizard, né, um homem de confiança do governo que, segundo ele mesmo, mantinha estreita a relação com a pasta, e ele falou o seguinte a respeito do empresário: puxei o Wizard para vir nos ajudar porque ele poderia ser um grande link entre o Ministério e parte da compreensão social. Cheguei a indicá-lo para trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ele não achou que conseguiria se desvencilhar dos assuntos de suas empresas e achou melhor não entrar. Inclusive, esse mesmo empresário havia dito já anteriormente sugerido que prefeitos e governadores inflariam o número de mortos pela Covid-19, e essa mesma pessoa levou médicos para discutir uma proposta que o Pazuello não disse bem o que era e que ele afirma que não gostou, mas no Ministério da Saúde. Como que você enxerga essa, o que a gente pode chamar, né, usando o termo claro, uma promiscuidade entre um empresário que não tem nada a ver, inclusive, com a saúde? Se tivesse a ver, já seria muito grave, né? Porque a saúde privada e a saúde pública podem trabalhar juntos, mas não devem se misturar em determinados temas. Mas o empresário vai lá e faz uma proposta, junta outros médicos, o ministro da Saúde agenda uma reunião com ele. Como é que você vê esse tipo de relação, Pedro? Eu acho que essa palavra define muito bem essa promiscuidade que existe entre o poder econômico e o poder político também, né? E é interessante porque isso acaba contrariando outra fala do Pazuello, né? Ele falou que ministro não se reúne com empresas ou com empresários ao falar a respeito da Pfizer. No entanto, ele se encontrou com um dos grandes empresários, um bilionário brasileiro, né? O que só mostra realmente que o governo foi completamente capturado pelos grandes interesses econômicos, né? Da alta burguesia comercial, dos banqueiros, do agronegócio, né? A gente vê essa promiscuidade não só no Ministério da Saúde, mas em outras pastas importantes, o Ministério do Meio Ambiente também, que está ocupando uma parte do noticiário, né? Quando o Ricardo Salles intervém diretamente para beneficiar madeireiras, desmatadores, né? Facilitando aí o contrabando de madeira do Brasil, né? Então, quem deveria proteger o meio ambiente acaba defendendo os interesses econômicos de pessoas que são da sua predileção, enfim. Então, tudo isso, né, o que acontece no Ministério do Meio Ambiente, o que acontece no Ministério da Saúde, caracteriza um grave desvio de função, né? Ou seja, a utilização de um cargo público para contemplar, para promover interesses pessoais. Tá certo, Pedro. Vamos acompanhar então o que acontece nessa segunda parte do depoimento do general Pazuello, que deve começar daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, a sessão da CPI da Covid no Senado. Pedro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço a participação, seguimos na luta. Tá certo. Conversamos aqui com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.